Depois de 23 jogos, o Corinthians volta a perder na Neoquímica Arena e essa derrota complica um pouco a caminhada do Corinthians na Copa Sul-Americana. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Corinthians 1, Huracan 2. Fiel torcida, o Huracan, como a gente fala, carimbou a faixa de campeão do Corinthians. Foi o primeiro encontro da fiel torcida com o time após a conquista do título paulista. É verdade que não tem uma semana que isso aconteceu, mas esse reencontro foi decepcionante, não por parte da Fiel, porque a Fiel nunca decepciona. Mais uma vez, colocou mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, num horário bem ruim de jogo, 7 horas da noite, em plena quarta-feira. Mas o Corinthians, aí sim, o time do Corinthians não correspondeu e decepcionou. E aí a gente pode falar de jogadores individualmente que estiveram numa noite ruim e também das escolhas equivocadas do técnico Ramon Dias, que saiu com o time ok, mas na hora que a gente viu a bola rolando, a disposição tática não foi a melhor e depois no intervalo foi piorando conforme ele ia fazendo as alterações. O Corinthians estava com 2 desfalques já, que todo mundo sabia antes do jogo. Garro, que está fora por tempo indeterminado, tratando ali a questão do joelho dele. O nosso goleiro Hugo, que provavelmente vai desfalcar o Corinthians ao longo desse mês de abril. E de última hora teve a ausência ali do lateral esquerdo, Fabrício Angileri. E aí, gente, fez uma baita diferença a ausência do Fabrício. O Bidu foi quem entrou no lugar, mas não correspondeu. O Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho lateral direito, a dupla de zaga, Gustavo Henrique e Félix Torres. Do lado esquerdo, Matheus Bidu. Aí os 3 volantes, Ranieri, José Martínez e Carrilho. E os 3 atacantes, Romero, Memphis e Yuri Alberto. Bom, quando eu vi a escalação, eu pensei, ele já fez isso. Ele já colocou, o Ramon Dias já colocou o Romero no lugar do Garro. No jogo, o primeiro jogo contra o Palmeiras, ele não tinha o Garro, fez essa alteração, deu certo, muito em função da característica daquele jogo específico e também porque o Romero jogou do lado direito, que é o lado que ele mais se sente confortável e mais rende. E ontem, o que a gente viu foi o Romero muito do lado esquerdo. E ao longo do jogo eu pensei, bom, se era para o Romero jogar do lado esquerdo e ele queria jogar com 3 atacantes, então a melhor opção era o Tales. Que depois não entrou bem, ok, mas a gente não sabia que o Tales não ia jogar bem. Mas pela escolha do Ramon Dias e ter jogado o Romero lá pro lado esquerdo não fez muito sentido. O Romero pouco fez parte do jogo, e algumas coisas que tentou, não conseguiu. Também foi um jogador que esteve abaixo. Eu não entendi essa disposição tática e o porquê do Romero do lado esquerdo. Mas o Corinthians ainda assim começou o jogo querendo ficar com a bola, tentando ali avançar, criar jogadas, só que na primeira escapada do Huracan, primeira descida ao ataque praticamente efetiva mesmo, o Huracan consegue um escanteio e desse escanteio sai o primeiro gol aos 5 minutos, quase 6 minutos do primeiro tempo. O Huracan cobra o escanteio, o Sequeira, que foi o autor dos 2 gols do Huracan, cabeceou sozinho, ele estava entre o Bidu e o Yuri Alberto, o Bidu não levantou um palmo do chão, não dividiram a bola, não complicaram a vida ali do jogador do Huracan e ele teve total liberdade para cabecear e abrir o placar com 5 minutos de jogo. O Corinthians colocou a bola no chão, não se desesperou e foi tentando ali encontrar situações. O Corinthians errou muitos passes, mas no primeiro tempo o Corinthians ainda conseguiu jogar e criar situações, mas errando passes, tomando decisões equivocadas ali, um pouco distante o time. Só que com 12 minutos, o Corinthians já empatou o jogo. Conseguiu lá chegar no seu gol de empate. A jogada se inicia numa cobrança de escanteio. O time do Huracan afasta. O Corinthians consegue continuar com a bola. Aciona o Carrilho. E o Carrilho foi muito bem pelo lado direito. Foi o jogador que mais se apresentou ali para o jogo. Que mais possibilitou situações para o Corinthians. Ele faz cruzamento. O Ranieri aproveita ali e abre o placar não, né? E empata o jogo. E também se o Ranieri naquele lance não cabeceasse, o Gustavo Henrique estava do lado dele, que poderia também finalizar 1-1, 12 minutos de jogo. Não era o melhor cenário, já ter tomado um gol, mas ok.
né? Você pensa, o Corinthians está no jogo, vai agora pôr a bola no chão e tem condições de jogar. E aí o Corinthians vai tentando, principalmente com o Carrilho. E o Yuri Alberto perdeu 2 chances que não pode perder. Não pode perder em nenhum jogo. Quanto mais num jogo de uma competição sul-americana contra um time argentino, né? Que você tem que matar, porque são times cascudos, times que se defendem bem, times que quando tem o placar a seu favor sabem fazer o jogo. Coisa que o Corinthians precisa aprender urgentemente, né? O Corinthians tem que jogar a Copa Sul-Americana do jeito que ele joga o Paulista, o brasileiro, entende? A gente percebe que tem essa áurea em cima do time, do clube, porque são jogadores diferentes, em edições diferentes das competições, que não conseguem render o que rendem em outras competições quando chega na Libertadores, na Sul-Americana, não entende o jogo, né? Ontem faltou também muito pro Corinthians disputa acirrada, como o Corinthians fez na final do Paulista, de estar em cima do time adversário, de disputar todas as bolas como se fosse um prato de comida e você estivesse morrendo de fome, sabe? E o Corinthians faltou isso. Faltou atenção, tanto que o segundo gol do Huracan era uma jogada que a bola estava com o Corinthians e o Corinthians não conseguiu sair ali do seu campo de defesa, chutes fracos, falta de disputa. Aí Félix Torres e Ranieri ficaram ali indecisos e protegendo uma bola para sair, que a bola não saiu e o Huracan consegue recuperar, criar ali uma situação, achar espaço para fazer um cruzamento. Dentro da área, o Gustavo Henrique, não sei se não percebeu que poderia deixar a bola para passar porque tinha o Donelli, foi cabecear, talvez o cabeceio ali não era a melhor escolha, acho que dava até para ele tentar dominar aquela bola, ele cabeceou no peito do Siqueira novamente, o Siqueira estava ali na cara do gol, fuzila o gol do Donelli e coloca o Huracan de novo na frente do Corinthians. E aí, isso já foi aos 36 minutos do primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu criar mais situações ali no primeiro tempo e vai para o intervalo. Mas ainda assim, a gente com a sensação, se ajustar, se conversar, se o time entender que precisa estar mais próximo, que para o Memphis render ele precisa de jogadores perto dele, para ele fazer essas combinações de jogada, várias vezes que saíram algumas coisas, várias não, né? Mas as poucas vezes que saíram algumas coisas do pé do Memphis, foi em associação e também uma jogada ali individual dele, que ele quase fez o famoso gol que o Pelé não fez, o goleiro estava adiantado, o Memphis tentou encobri-lo, mas o goleiro se recuperou e conseguiu fazer a defesa e jogar a bola para o escanteio, no segundo tempo já. Mas fora isso, o Memphis não teve grande destaque. Muitas vezes ele baixava demais para ir buscar a bola, porque a bola não chegava nele. E aí você desconfigura também o time. Enfim, individualmente o Memphis não foi um grande jogo, muito longe disso. Mas quando a gente vai para o intervalo, você percebe que com ajustes, leitura ali de jogo, daria para o Corinthians fazer algo melhor no segundo tempo. Aí o Ramon Dias resolve mexer já de cara. E tá certo. E eu falei até na transmissão. Bom, eu tiraria, já que ele quer jogar com esses 3 atacantes, eu tiraria o Romero e colocaria o Thales. Ele fez isso. Só que além disso, ele tirou o José Martínez e colocou o Giovani. E aí ninguém entendeu. Porque o Giovani é um jogador que já se sabe não vai renovar com o Corinthians. Não estava jogando. Várias vezes, ele não era nem relacionado. Um jogo do Paulista aí ele apareceu relacionado depois de muito tempo. Mas não é um jogador que está jogando, que vai ser aproveitado. E o Ramon Dias opta pelo Giovani e o Coronado estava no banco. E várias vezes ao longo da transmissão a gente ficou se questionando, mas e o Coronado? Ah, tá voltando de lesão, talvez não consiga os 90 minutos. Aí eu pensei, né, bom, segundo tempo dá para entrar, mas tudo bem, ele quer entrar com o Thales. Mas aí ele tira o Martínez e coloca o Giovani, não faz sentido. E ele poderia até ter optado por colocar, não quer o Coronado, sei lá o que acontece, põe o Bidon, porque quando o Bidon entrou, já aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar do Carrilho, que com a saída do José Martínez lá no intervalo, o Carrilho teve que ser deslocado, vir mais para o meio, a gente perdeu a saída do lado direito com o Carrilho. Quem ocupou ali aquele lugar foi o Giovani, que até entrou com vontade, mas fora de ritmo, pé descalibrado, não conseguiu ser efetivo. O Thales entrou muito mal no jogo, não conseguiu jogar, não conseguiu render. Tudo que ele tentou, ele errou. E quando ele nem tentava, né, ficava ali devolvendo a bola pro Bidu e o Corinthians não avançava, não conseguiu avançar ofensivamente, criar situações, levar perigo ao gol do Huracan no segundo tempo. E o Corinthians apresenta muita dificuldade quando joga com um time bem postado. A gente já falou isso aqui várias vezes.
Aí, então, o Bidon entra só com 26 minutos do segundo tempo. Entrou até que bem. E o Coronado foi entrar só com 35 minutos do segundo tempo. Aí você pode pensar assim, né, torcedor? Mas também não fez nada demais. Só que 15 minutos, você dá 15 minutos pro jogador e ele ter lá 15 minutos no jogo adverso, resolver o jogo num time que estava completamente desestruturado taticamente, porque estava uma bagunça. O Ramon Dias, mais uma vez, empilha atacantes e tira ali, despovoa o meio de campo. E é no meio de campo que a gente ganha jogo. A gente já viu isso em vários jogos do Corinthians, inclusive. E aí, ele deu só 15 minutos pro Coronado. Aí, ainda assim, eu tava pensando, acho que talvez seja ainda a questão física. Só que vem a entrevista coletiva do Ramon Dias e perguntado, ele responde que para colocar o Coronado ele tinha que tirar o Memphis, que é muito difícil. Gente, como assim? Era o Romero que estava sobrando nessa disposição tática, nessa escalação. Não precisa mexer no Memphis? Você tira. Você não tem o Garro. Teoricamente, o substituto imediato dele, na cabeça de todo mundo, menos na do Ramon Dias, parece, é o Coronado. Você continua com os dois atacantes lá e bota o Coronado no lugar do Garro. Você não mexe com o Memphis. Ah, ele sei lá, o que passa na cabeça dele, e muitas vezes até a gente como torcedor, o Coronado não é o Garro. Eles têm características distintas, mas o Coronado ocupa sim também aquele espaço. Muitas vezes ele cai mais pro lado esquerdo, mas tudo bem. Ele é um jogador que pode ser um jogador criativo ali no meio de campo, ou até o Bidon, mas ele ter optado pelo Romero no primeiro tempo, jogado o Romero pro lado esquerdo, que não faz sentido. Aí ele volta no intervalo, tira o Romero que realmente não estava bem no jogo, põe o Thales não entra mal, mas ele coloca o Giovani antes de colocar o Coronado, aí ele coloca o Bidon antes de pensar no Coronado, não pelo Bidon. O Bidon eu sairia com ele até no primeiro tempo, no lugar do Romero, para estar ali, ser mais um jogador ali no meio de campo. Mas eu não entendo o que o Ramon Dias tem em relação ao Igor Coronado. É verdade que o Igor Coronado não se provou ainda. Ele tem poucos jogos que a gente olha e fala, jogou muito bem. O que a gente mais lembra é na própria Sul-Americana de 2024 contra o Fortaleza. Nos 2 jogos contra o Fortaleza, ele jogou muito bem, jogando ao lado do Breno Bidon. Os dois foram muito bem nesse jogo. Então, assim, o Corinthians, individualmente, muitos jogadores ainda, sei lá, com a cabeça onde, achando que ganhou o Paulista e tá tudo bem. Não, gente, vamos virar essa chave, tem outras competições. A Fiel Torcida ficou super feliz com essa quebra de tabu, voltar a ganhar um campeonato, levantar uma taça, é muito importante, mas o Corinthians não pode cair no erro de, como vários times muitas vezes nas temporadas faz, que é ganhar o estadual e não fazer mais nada ao longo do ano. Não, o Corinthians tem time para jogar melhor o resto da temporada e não pode se dar o luxo de se contentar só com o título do Paulista e não competir mais nada, porque também faltou ontem para o Corinthians e para os jogadores ali competição. É uma competição que é traiçoeira, a Sul-Americana. Você olha o grupo do Corinthians, tem o Corinthians, América de Cali, o Huracan e o Racing do Paraguai. O Racing me parece que vai ser o time que mais vai ceder pontos para os adversários jogando até em casa. O América de Cali foi jogar fora de casa contra o Racing e ganhou. Então agora estão lá em primeiro lugar. Tá o América de Cali pelo saldo de gols, o Huracan, aí veio o Corinthians e o Racing. Só classifica para a próxima fase o primeiro colocado. O segundo colocado vai para um playoff contra um terceiro colocado que vier da Copa Libertadores. O Corinthians, ele já está com o calendário apertado, ele não pode se dar o luxo de contar em ficar em segundo lugar e disputar um mata-mata para aí sim entrar nas oitavas de final da Sul-Americana. Só que ele já saiu atrás de quem vai competir com ele essa primeira vaga, porque ele perdeu, e perdeu jogando em casa. Vai precisar se recuperar ao longo da competição, e são jogos um em cima do outro, a gente já sabe, até a pausa para o Super Mundial vão ser jogos de quarta, domingo, inclusive o Corinthians joga sábado contra o Vasco, na terça-feira já tem jogo na Colômbia contra o América de Cali, e no sábado seguinte, nada mais, nada menos do que um derby, fora de casa. O que o Ramon Dias vai fazer para equilibrar o time para esses jogos, para dosar? Eu não sei. O técnico é ele e ele está muito bem pago para tomar essas decisões difíceis. Ele precisa equilibrar o time. Não dá para o Corinthians querer jogar só com as reservas contra o América de Cali fora, porque o Corinthians já perdeu o primeiro jogo jogando em casa e a gente sabe que o Corinthians ele tem ali bons 13, 14 jogadores, mas você não tem 2 times para competir
de igual para igual com os outros. Se você tira 4 jogadores do time titular do Corinthians, já cai demais o rendimento. Então, o Corinthians não fez a lição de casa, vai abrir mão de jogar o próximo jogo contra o América de Cali com os titulares porque tem o derby? Não dá pra saber. E ainda tem o Vasco em casa antes, pelo Brasileiro, que também o Corinthians tem que abrir o olho para não passar sufoco no Brasileiro. É um quebra-cabeça aí pro senhor Ramon fazer e esperamos que ele tome boas decisões, porque o Corinthians tem toda uma temporada pela frente e os jogadores entendam que a comemoração já acabou, bora, né, focar no que precisa, entender como disputar esses jogos de competições sul-americanas, entender que os outros times que vêm para jogar contra o Corinthians não vai dar nada de graça, não serão jogos fáceis, e o Corinthians tem que estar muito bem posicionado, muito bem mentalmente, taticamente, para que consiga ganhar esses jogos aí na Sul-Americana e se classificar para as oitavas. E você, torcedor corintiano, o que você achou dessa estreia? Qual foi o maior problema do Corinthians nessa estreia? Foram as decisões equivocadas do Ramon Dias? Foram os jogadores que tecnicamente estavam abaixo e poucos se destacaram nessa estreia? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, ajuda a Rádio Coringão a chegar a mais e mais torcedores corintianos, porque aqui a gente faz esse trabalho de torcedor para torcedor. Até a próxima análise, fiel torcida e, claro, vai Corinthians!